Olá pessoal, bem-vindos ao canal e hoje eu tenho a satisfação de trazer um vídeo que não existe no YouTube coisa parecida. Esse vídeo foi preparado com carinho pelo professor e inscrito aqui do canal Edu Monks, onde ele detalha aí um estudo que foi feito a respeito de parte estrutural de madeiras brasileiras, como elas reagem em vibração, como elas reagem quando colocadas em um instrumento, por exemplo. Então é um estudo inédito aqui, que vai ser trabalhado no canal de forma exemplar. Então, se você está chegando agora no canal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque você nunca viu um estudo nesse patamar aí com tantos detalhes. Quero agradecer o Edu Monks por colaborar com o canal. Espero que você goste e acompanhe até o final, porque vale muito a pena. Só sobre madeiras brasileiras. Então, se inscreva no canal se você chegou agora, deixa o like e vamos para o vídeo. Bem, pessoal, quero contribuir aqui no canal do Douglas com um assunto polêmico até, né, sobre os uso de madeiras nacionais, né, para violões. Meu nome é Eduardo Maronhas Monks. Eu sou apenas um entusiasta de violões aí. Nada além, não sou profissional nessa área, minha área é outra. Mas essa paixão pelos violões aí me aguçou curiosidade para saber um pouco mais sobre o porquê, né, do não uso ou do uso dessas madeiras em instrumentos musicais. Então, um breve resumo aqui, né, um pouco sobre as madeiras são usadas como padrão nos instrumentos, aqui focados em violão, né? E as madeiras alternativas também são utilizadas. E vou mostrar um estudo, uma análise científica sobre essas propriedades das madeiras chamadas alternativas, né, nacionais. Então um estudo bem interessante aí. Acho que vai ser esclarecedor em algumas coisas. Então quais são as madeiras que são padrão? Tampo, né, principalmente violão clássico, né? Tampo de pinho, alguma variação de spruce, né, vem dessa espécie de árvore que cresce em clima frio, né? No mesmo caso o cedro, que temos no Brasil também, né? Mas o cedro normalmente é o cedro canadense. O corpo do violão, jacarandá ou rosewood, né? Tem diversas espécies relacionadas. Aqui no Brasil, jacarandá da Bahia, né? Mas antes era o jacarandá do Brasil, mas acabou com o uso indiscriminado aí, corte indiscriminado, acabou ficando meio que concentrado na Bahia hoje. Mas tem o jacarandá indiano, né? Tem jacarandá de outro da América Central também, né? E o mogno, que também tem o brasileiro, mas tem uma série de variações aqui. Mas esse é o padrão, né? O tampo, pinho, normalmente o braço também em cedro, né? Aí escala em ébano, o cavalete em jacarandá, mas é basicamente isso. E aí eu trago aqui dois exemplos clássicos, né, de violões Martin, da série D18 e do D28, que basicamente a diferença está no corpo do violão, né? Que um é em mogno, a 18, e o D28 jacarandá. Hoje jacarandá indiano, né? Mas por muitos e muitos anos jacarandá brasileiro. Então onde é que está o nosso jacarandá? Tá nos Estados Unidos, coisa do tipo assim, na Europa, né? Tá em pianos, em salas de concerto, toda a Europa, e por aí vai. Muito bem. Então as regras universais quais são? O tampo. Qual é a característica da madeira do tampo? Bom, uma alta flexibilidade, resistência, né? Ela tem uma espessura muito pequena, então ela tem que ter uma resistência e, obviamente, propriedades acústicas. E o corpo do violão, qualquer madeira com alta densidade. Claro que tem propriedades, tem diferenças, sim. Podem causar diferença, claro que sim, né? Mas grande preocupação na questão acústica, no timbre, na questão do volume, está na madeira do tampo.
Então esse é o foco, vamos dizer assim. Então, dentro disso, né, o que se procura? A estabilidade da madeira. Então ela é fundamental. Não basta ser a madeira da espécie mogno, espécie pinho araucária. Ela tem que estar em condições, ela tem que estar estável. Por quê? Porque um instrumento musical ele vai ter deslocamentos, vibrações, pela própria constituição do que é um instrumento musical, né? Então tu vai ter a propagação das ondas sonoras e isso vai causar vibração. O fato de uma madeira não estar em condições vai acabar tendo rachaduras, né? Fissuras na madeira e, obviamente, o tempo útil desse instrumento vai diminuir. Então a secagem da madeira é um dos fatores que mais influencia. Então uma madeira com qualidade e estável é o que se procura. Então é isso, né? Não basta apenas a madeira ser de determinada origem. Outro caso interessante é a forma do corte. Por que isso? A forma como a árvore, né, a tora de madeira ela é cortada, influencia nos veios da madeira em relação a depois em propagar o som, em vibrar, em fazer isso de forma clara, nítida, envolve timbre. Então o desempenho na construção aqui e na vida útil depende da qualidade da madeira, do corte da madeira e, obviamente, né, a construção, claro, não adianta só a madeira. Okay? Madeira é um fator importante, mas não é só isso, obviamente. Então existem diversos estudos científicos aí. Eu vou trazer um deles, um estudo de 2015. Tem vários outros artigos, né? Pessoal que estuda a parte de engenharia madeireira, né? O nome do curso, né? Engenharia madeireira faz isso, né? Engenharia florestal também, que são focados, né, nas propriedades da madeira, nos usos da madeira, né? Da melhor forma de utilizar. Então, na comparação com as madeiras, né, padrão e as madeiras alternativas. Então, madeiras nacionais na construção de instrumentos musicais, não só violões, né? Mas tem xilofone, guitarras também, né? Bom, historicamente, o jacarandá brasileiro hoje está concentrado apenas na Bahia, basicamente, mas tinha em São Paulo, tinha na região sudeste, parte da região nordeste. Foi usada a construção, né, de diversos instrumentos. Até hoje, né, o próprio arco do violino, né, é usado, por exemplo, o pau-brasil. Então tem coisas assim que ficaram como legado, né, como herança. Então, por que tem que ser esse tipo de madeira? Porque se usa há 200 anos, então tem que ser esse tipo. Tem essa resistência, a gente sabe disso, né? Mas o que eu quero mostrar aqui é que com dados, com testes, é possível provar que não é bem assim, certo? A gente pode ter alternativas com qualidade. Então o jacarandá, infelizmente, né, um corte abusivo, foi-se, né? Está indo. Bom, o Brasil tem uma vegetação incrivelmente diversa, né? Pelas regiões, né? Região amazônica, região sudeste, o próprio sertão, né? Se a gente está procurando madeiras secas, o sertão do Brasil, com certeza, né? Claro que a questão de como a árvore cresce, né? O tempo que ela cresce, faz toda a diferença, né? Então um clima frio, um clima temperado, frio, como tem na parte, né, da América do Norte, por exemplo, na Europa, isso facilita muito para a madeira ter os veios dela de forma organizada, né, para o som. Fica muito mais propício para a propagação do som. Então, o nosso problema, vamos dizer assim, é o nosso clima, né? Apesar de que no sul, por exemplo, Pinheiro Araucária se aproxima muito aí dessas regiões de clima temperado, né? Temos um frio, temos um inverno rigoroso, então isso aí afeta a questão de como a árvore
na verdade, ela se organiza internamente, né, organicamente ali, e pode ter um corte que auxilie na questão dos instrumentos. Então, quando se explora a madeira nacional, normalmente não se faz o corte ideal para o uso em instrumentos musicais, que é o corte radial. Esse formato de corte aqui. Normalmente se faz esse corte plano, que é para uso das madeiras em imóveis, por exemplo, na construção e etc. Então, a forma como é cortada a madeira também faz toda a diferença, né? Desde que pela a disposição dos veios da madeira ficam todos alinhados. Aqui não ficam alinhados. Então isso aqui faz diferença. Tem outro fator também das madeiras, né? Que é a questão da classificação. O que é isso? Ah, meu tampo do meu violão é de spruce sólido. Legal? Mas qual é a classificação desse spruce? Ele é uma classificação 3A, 2A, A, B. Não tem classificação. Isso aqui é um índice de qualidade. É de qualidade da madeira. Uma coisa que acontece para nós aqui é quando se tem o corte da madeira, essa classificação aqui, ela não é uma classificação padronizada. É uma classificação muito de quem vende a própria madeira, né, que classifica ela, que enquadra ela, né, com uma classificação. Mas isso é uma classificação universal. Por quê? Porque o foco, como eu comentei aqui, é a indústria de imóveis. Ou construção, né? Então não está se pensando em cortar madeira exatamente para isso, né? Não estou dizendo que não aconteça isso, estou dizendo que não é comum. Então aqui trago, né, um exemplo dessa classificação, desde a maior classificação, os 5A figurados aqui, então tem a questão estética da madeira também, né, que entra nessa classificação. Mas o que define isso aqui? A parte estética, mas a parte de qualidade sonora aí, acústica. Então, quando você está procurando uma madeira para se construir um tampo, quanto mais acima nessa tabela estiver, provavelmente vai ter melhor acústica e melhor estética, certo? Da mesma forma que quando se faz a compra de um violão de fábrica, onde não se tem um luthier, e essa fábrica vende o violão como sólido, ele não quer dizer que seja o melhor de todos, não quer dizer absolutamente nada. Pode ser um tampo sólido com uma madeira de classificação C. Claro que não vai ser com pequenos furos, né? Obviamente não. Aqui não vai chegar, mas pode ser uma madeira tipo C. Então tem diferenças aqui. O tipo 3A vai ser melhor que o C? Provavelmente sim. Mas onde é que diz isso quando a gente compra um violão de fábrica, de série? Eu nunca vi, sinceramente. Certo? Raríssimas vezes. Aqui no Brasil eu não vi nenhuma vez. Eu só vejo sólido. Mas qual é a classificação? Então, vamos abrir o olho em relação a isso. Trouxe aqui em relação a madeiras alternativas, que isso já vem acontecendo há algum tempo, né? Eu peguei aqui um catálogo da Giannini dos anos 50 aos anos 90. Pra gente dar uma olhada nos tipos de madeiras utilizadas lá nos anos 50. Claro, né, não é uma passagem aqui exata, né? A gente vai pulando bastante de um ano para o outro, décadas aqui, né? Mas se a gente for olhar, isso aqui é o violão dos anos 50, número 4. Então, construção sólida, ok? Envernizado cor mogno, com trasteira e cavalete de embuia, filete brancos e pretos, madeira na boca. Aí esse outro modelo quinto 2, de cedro, todo envernizado. O outro aqui de cedro. Mais um aqui de embuia. Então, embuia usada até hoje, né? Em violões, no corpo do violão, né? No corpo do violão. Esses tampos aqui, alguns eram em cedro, outros em pinho sueco, outros em goiabão e outras madeiras também, marupá, né? Caixeta marupá, é a mesma espécie, bastante usado também pela Di Giorgio.
né? Então esses caras já usavam isso. Aqui outro caso de violão. Tampo simulando, olha só que interessante. Tampo simulando pinho sueco. O que seria um simulando pinho sueco? É da cor do pinho sueco? Parece ser um laminado. Não sei. Não diz, né? Mais informações além disso. Aqui um outro. Tampa abaulada de pinho sueco. Mesma coisa. O pinho sueco, qual é a classificação? Não diz. Muito bem. Faixa e fundo, filete de madeira. Vamos ver aqui, diz aqui. Escala jacarandá. Cavalete jacarandá. Pestana, tarraxe, cordoado. Muito bem. Tá aqui em madeira vinhática selecionada. Não sei dizer que madeira vinhática, o que seria isso, certo? Como eu falei, não sou especialista nisso aqui, né? Sou apenas um curioso. Outro caso aqui. Então, pinho do Oregon. Deve ser esse cara aqui, um tipo de spruce que tem nos Estados Unidos, o Oregon, né? Que eles chamam de Red Spruce, pelo visto aqui. E faixa e fundo de pau-ferro. Pau-ferro é uma madeira brasileira, até onde eu sei, ou pelo menos aqui da América do Sul. Então, aqui já está fugindo, isso que eu quero trazer aqui, ó, já está fugindo do mogno, pinho, jacarandá, pinho, cedro. Já tem variações, isso já vem acontecendo, né? Aqui um dos anos 90, aqui já começou a vir violões da China, né? Então já vem laminado de pinho, laminado de imbuia, acredito eu aqui. Parece ser. Não sei o que diz aqui, laminado de alguma coisa. Sei lá, não sei, certo? Então começa a vir essa linha aqui dos anos 90. Começa a se abandonar as madeiras nacionais aqui, a produção fica toda externa e coisas laminadas aí por muitos e muitos anos, né? Muito bem. Então, esse estudo que eu quero comentar aqui trata exatamente disso, né? O André Luiz Lima Flores. Esse é um trabalho que foi realizado na Universidade Federal do Paraná, 2018. Então, o que trata isso aqui? Análise de diferentes madeiras brasileiras em substituição às espécies tradicionais de violão clássico. Está disponível aqui, é um documento com 136 páginas. Isso é uma dissertação de mestrado. Se não me engano, no curso de Engenharia Madeireira, certo? Então, o que aconteceu aqui? Foram realizados testes comparativos para tampo e para fundo de violão. O que usou como parâmetro? Madeiras convencionais, aquelas padrão, e madeiras nacionais alternativas. Então, que madeiras foram essas? E o que ele chama de madeiras convencionais? Então, ele avaliou tampo de abeto alemão e o jacarandá da Bahia. Então, isso aqui é o padrão, certo? Então, está tudo sendo comparado em relação a esse conjunto aqui, né? Que é o conjunto top, vamos dizer assim, né? Do tipo de madeiramento usado em violões de luthiers até hoje, né? Como é que ele fez isso, né? Como é que foi essa comparação? Foram usadas para tampo marupá e araucária. Araucária é um tipo de pinheiro parecido com o spruce. Marupá é uma árvore da região norte do nosso país. Na parte da faixa e do fundo, né? O jacarandá da Bahia, andiroba e genipapo, que são madeiras também da região norte, mais norte, centro-oeste, talvez alguma coisa. E aí, qual foi a metodologia? Então, esse cara ele fez um mapeamento. Isso são softwares que fazem isso. Então, ele fez tipo um gradil aqui. Fez um gradil aqui. Ele usou esses martelos aqui para poder fazer o tampo soar. Mediu as frequências. Então, assim, ó, tem todo um fundamento científico aqui.
para se fazer esses testes. Muito bem. Então, diferente do que a gente está acostumado, né, a ver avaliações do tipo, olha só esse violão aqui tá fantástico, olha só o sustain dele, vou bater aqui. Nossa, a madeira é bem melhor que a outra. Eu não estou dizendo que isso não é possível, mas não é comprovável. E aí fica a questão subjetiva. Eu acho que é melhor, eu acho que não. Então esse cara aqui está mostrando, olha. Detalhe, propriedades da madeira, certo? Não é um violão construído, é uma propriedade da madeira. Então ele usou esse software aqui, ele é MS Virtual Lab, ele explica no documento, né, como é feito isso. Então ele cria essas regiões aqui. Quando ele faz a vibração no tampo, ele analisa onde há maior vibração, onde está a diferença, né? Qual a frequência que está sendo emitida. Então tem todo um teste aí realizado. E depois os resultados encontrados, né? Comparando, ele tem 2 amostras de abeto, 2 de araucária, 2 de marupá, 2 de compensado. Ele usou compensado também. E aí ele tem, por exemplo, velocidade do som, sentido paralelo às fibras. O abeto é a referência, né? Então a gente percebe aqui que o compensado ficou terrivelmente atrás, né? E as madeiras que são as comparáveis aqui, madeiras sólidas, o marupá é o que chegou mais próximo do abeto. O pinho araucária aqui, próximo também, mas o marupá foi mais próximo. E o compensado, muito atrás, certo? Era o esperado, né? Depois teve outros casos aqui, usando uma outra ferramenta que analisa a parte de frequências, né? E aí a velocidade. Então, essa comparação tem toda aqui, não vou entrar no mérito, né? Só estou mostrando algumas coisas aqui. Interessante olhar o documento. Depois ele fez uma tabela mostrando, né, comparação. Então, o que se aproxima mais, né, ao abeto? O abeto é o spruce, né? É o pinho. A velocidade, então, fica araucária, depois marupá, elasticidade, cisalhamento, amortecimento, coeficiente de radiação sonora, impedância sonora. Então esses caras são muito próximos, sendo o marupá uma alternativa. Depois tem, em relação às frequências, né? Isso aqui é bem importante, em relação à frequência que, né, daquela medição com aquela malha que ele fez. Então ele marcou todo o ponto lá do tampo e ele avalia ponto a ponto. Aí pode dizer assim, tá, mas aí, e se eu pegar uma terceira amostra, será que vai dar a mesma coisa? Ele comenta isso no documento, né? Que tem alguma variação, mas ele fez também análises químicas das madeiras, né? Então, assim, é bem completo, realmente, uma documentação, assim, interessante para quem se interessa por a questão de madeiras, né? Esses mitos que se criam aí. Em relação ao fundo, a andiroba ficou próximo do jacarandá. O compensado, olha só, não ficou muito longe também. Isso prova que onde é que está a diferença maior? A diferença maior está no tampo, na faixa lateral e no tampo do fundo do violão, desde que ele tenha características rígidas, vamos dizer assim, ele pode fazer, né? A pior coisa que tem em tampo de fundo e faixa é flexibilidade, né? Isso aí vai ser a pior coisa que tem. Uma madeira tipo, sei lá, tu vai botar spruce para fazer o corpo do violão. Não tem muita lógica. Conclusões do estudo. Então, assim, para a amostra de tampo, o marupá foi o que mais se aproximou do abeto. Ah, mas o abeto é melhor ainda. Ninguém está dizendo que não, certo? Só está dizendo que tem madeiras que podem se aproximar. E qualquer marupá é melhor que abeto, qualquer abeto é melhor que marupá, entra a questão da classificação da madeira. Um abeto C vai ser melhor que um marupá 3A? Eu acho que não. Eu acho que não. Alguns dizem que sim. Não sei. Aí tem que comparar, certo? O que foi feito aqui foi uma comparação
através da metodologia, né, com coisas objetivas. Os testes realizados para comparação das madeiras usadas no fundo e nas laterais do violão mostraram a andiroba a mais similar ao jacarandá. Então, o jacarandá é o melhor? Sim. O problema do jacarandá, não tem mais. O problema do abeto é importado. Custo mais elevado. Todas as madeiras analisadas apresentaram resultados mais próximos das referências abeto e jacarandá do que o compensado. Então, assim, ó, o compensado é o pior deles em relação às propriedades medidas nesse estudo. Aí, olha só que interessante isso aqui. A sonoridade do violão varia também com o volume e a arquitetura do auditório e o revestimento das paredes, teto e piso. Pô, aí o cara vem comparar violão no YouTube com o pessoal com um celular escutando o som do violão. Ah, esse aqui é melhor que o outro. Pessoal, aí a gente tem que avaliar a questão de forma objetiva, científica e comprovável. Não tem lógica nenhuma fazer esses testes comparativos aí, na minha visão. Outro caso, os resultados obtidos por pesquisa. Assim como estudos já descritos na literatura, então tem nas referências do trabalho que estou apontando aqui, tem várias outras referências, né, com outros trabalhos, né, inclusive trabalhos estrangeiros, né, fazendo comparações com essas madeiras. Então aponto marupá e andiroba. Então não só esse cara comprovou o que já sabia, vamos dizer assim, que são promissoras. Aí a vantagem, ó, o marupá apresenta crescimento rápido e dificilmente está na lista de espécies ameaçadas de extinção. Pô, isso aqui é algo muito positivo, né? Outra, a andiroba, assim como a araucária já é mais complicado, porque a araucária, que eu saiba, não pode ter corte. Me corrijo, certo? Possui sementes que fazem parte do comércio e alimentam uma indústria de cosméticos. Então elas são preservadas, vamos dizer assim, e fazem parte de processo de reflorestamento e manejo florestal. Então, futuro, a madeira vai ter que ser por meio de reflorestamento e manejo florestal. Então, tendo madeiras que são muito próximas, que o detalhe é sutil, é subjetivo, acredito que sejam realmente úteis para uso. Bom, a minha visão sobre isso aqui, né, das coisas que eu já pesquisei, né, já dei uma boa lida em vários materiais aí, e vídeos e livros e etc. Né? Então, o uso de madeiras alternativas e outros materiais sintéticos, por que não? Né? Fibra de carbono e laminados, tal como HPL, a Martin usa isso aqui direto. Isso aqui é quase um plástico. Olha só, isso aqui é quase um plástico. Isso aqui se junta a madeira, tal como se fosse um papelão, vai se agrupando até virar quase um plástico. É isso que é usado em violões Martin. Eu tenho um desses, por exemplo. E digo para vocês, a consistência dele é uma consistência que lembra madeira, mas não é. As madeiras oriundas de reflorestamento podem ser aproveitadas sim. Por que não? Certo? É uma alternativa barata. Ainda temos um grande potencial no Brasil, né, para explorar essas madeiras. Muito pouco estudo, por mais que tenha bastante estudos, mas é muito pouco ainda, né? Eu acho que poderia ter muito mais. Mas aí tem o seguinte, ó, o que impede um pouco isso, né? Na minha visão, é um certo preciosismo até de esperar um timbre sempre igual, né? A gente está acostumado a isso. Os músicos profissionais estão acostumados a isso. Um músico erudito está acostumado ao som de um violão de pinho, um violão de cedro. Eu não estou em nenhuma hipótese aqui criticando isso. Eu digo que essa troca, né, essa mudança, por mais simples, por menor que seja, sempre vai ser a comparação com o que se tem como esperado. Né? Ah, mas não é a mesma coisa. Não tem como fazer. Mas existe, sim, possibilidade de ser próximo. Okay? Essa é a ideia. Chega bem próximo. Por último aqui,
um caso legal, interessante, né? Que, primeiro, que as madeiras são parte importante do desempenho do violão, isso aí todos sabemos. Agora, a forma de construção é tão importante quanto. Esse exemplo aqui é fantástico. A empresa Taylor fez um violão, na verdade o Bob Taylor, que é o luthier-chefe, né? O cara que leva o nome da empresa aí. O cara fez um violão, uma série de violões com madeira de pallet. Pallet para fazer carregamento. São aqui os violões. Ele fez cerca de 2.000 violões desses aqui. Tem esse estudo aqui explicando, de 2006, a questão de sustentabilidade na construção de violões. Então a ideia era do Bob Taylor fazer um violão de uma madeira que seria jogada fora, uma madeira descartável, com qualidade. Sinceramente, não vi nenhum review desse violão aí, né? Mas pelo valor que ele é vendido, acredito que não seja tão ruim assim. Tem uma questão de colecionador, né? Mas acredito que não seja tão ruim. E a referência, então, fica aqui para quem tiver interesse. Acredito que seja uma leitura bem interessante aí, algo que vai trazer um conhecimento que a gente, né, sempre aproveita para alguma coisa. Então, obrigado. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha aprendido realmente aí quais as melhores madeiras, o que elas podem oferecer em termos de qualidade no instrumento. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!